Eu vi você, essa gracinha toda. Não passou, cara. Nunca passa, a gente só finge assim. Só. Hã? O que foi? Romanos. Que capítulo de Romanos? Pedro. Ah, era pra ter deixado o Pedro falar. Capítulo 1, qual o versículo? Qual o versículo? 16. Meu Deus, voltamos pro primeiro dia? 16, então é 26. 28. Cara, ele gabaritou a série. Passar a prova sobre a série, Vitinho tira A. Exatamente. Romanos 1, 28. Eu pensei que a gente estava mais fora do horário, mas a gente está quase dentro assim, do horário. Tá uns 10 minutos atrasado. Acho que o louvor foi mais rápido. Foram menos músicas, né? Aí deu uma acelerada. Que geralmente, para quem não sabe, a nossa liturgia aqui é das 10 às 11 o café da manhã, né? Enquanto a banda aqui vai passando as músicas, a gente vai comendo. E das 11 ao meio-dia, louvor, anúncios, orações e tal. E do meio-dia a 1, então são 3 horinhas, tá? 3 horinhas pra gente ficar junto. Do meio-dia a meio-dia 45, a meio-dia 50 é a palavra, tá? Hoje a gente vai ir até 1 hora mais ou menos. Não quero me alongar, apesar do assunto ser urgente e necessitar um pouco mais de carinho, né? Romanos 1, versículo 28, como bem disse o Vector. Romanos 1, a tradução que eu estou lendo aqui é NVI, tá? Não sei qual que é a sua tradução aí. Ela é mais fácil, a CF é legal, eu prefiro também, mas a NVI é mais fácil para todo mundo compreender, né? E ela não deixa tanto a poesia de lado, né? Ela ainda tem algumas coisinhas ali legais, alguns elementos maneiros, né? Oi? Não, tá tudo bem, eu leio aqui, tá tudo certo. Ele tá tentando sabotar a gente, esse notebook hoje, mas tá tudo certo. Deus... Não é notebook não, é o diabo. Quem sabe até o fim do ano. O que a gente precisa? A gente precisa de uma mesa nova, né, Trevo? Uma mesa nova, aí um notebook pra igreja. Quem sabe até o final do ano a gente não consegue, né? E geladeira e fogão, né? Não é isso? A geladeira eu já consegui, eu vou tentar com o fogão com a mesma pessoa, entendeu? Vamos ver. Geladeira, fogão e um baixo novo. Um baixo novo? Eu acho que não precisa de um baixo novo, mano. Mas você tem 2 baixos, cadê? Esse não é nem cedo, o televisor. Mas o diácono já contou. O diácono. Mas isso é verdade, isso é uma coisa que eu vou falar no final, mas isso é verdade, isso é um ponto interessante. Vamos lá. Ela deu um spoiler, né? Esses diáconos estão muito chatos. Estão muito chatos esses diáconos. Romanos capítulo 1, versículo 28, vamos lá, acompanhem. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Meu Deus do céu, nunca fui tão xingado na vida. 21 xingamentos, para ser mais preciso. 21. E o que é interessante já de primeiro detalhe, antes de falar sobre a exposição do texto, vocês se lembram onde nós acabamos de sair do versículo 26 e 27, em que Paulo trata a homossexualidade, e eu disse para vocês que Paulo não está tratando a homossexualidade simplesmente como um pecado à parte, mas ele está envolvendo todos nós numa depravação total, né? É daí que vem o termo de depravação total, porque Paulo em Romanos acaba com a nossa saúde. Aí a gente olha aqui, sendo antes gentios, porque esse primeiro capítulo é justamente para os gregos, para os gentios, né? A gente olhando esse capítulo, a gente fala assim, então, todos os gentios estão em depravação total? Sim, gente, sim, exato, sim, é o que diz Paulo aqui. Então, lembrando que nós passamos por esses
por esses detalhes da carta. No primeiro detalhe que chama atenção, no versículo 28, Deus os entregou. E essa foi a parte mais difícil de traduzir do capítulo, justamente porque o versículo diz o seguinte: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. E aí você se pergunta assim, mas como assim? Deus os entregou a uma condição reprovável? E você que está há mais tempo ouvindo a série, você sabe que essa não é a primeira vez que Paulo fala que Deus entregou as pessoas ao seu próprio pecado. Porque nós nos lembramos, em outro momento da exposição, que essa entrega de Deus é consciente. Não é leniência com o pecado. Essa entrega de Deus é uma entrega consciente. Por quê? Porque essas pessoas rejeitaram a Deus, de novo, de maneira consciente. Tendo conhecimento de Deus, rejeitaram esse conhecimento de Deus, porque julgaram que o seu conhecimento a respeito das coisas, ou que o seu governo a respeito da vida, era melhor do que o governo de Deus. E nós permeamos falando que Paulo nos diz aqui na carta que todos são indesculpáveis, porque existe um conhecimento universal de Deus. Então toda criatura é indesculpável. Nós não estamos tratando aqui de crianças que não têm consciência. Eu já disse para vocês, falei no início da exposição, que nós não estamos tratando de criança aqui. Nós estamos tratando de pessoas que têm consciência, ok? E Paulo não se dispõe aqui a explicar sobre as crianças também. Então a gente não pode inventar aquilo que não está no texto, né? Então essa entrega de Deus é uma entrega para que essas pessoas recebam em si mesmos a própria condenação do seu pecado. Porque nós aprendemos, de novo, eu vou recapitular aqui para que você se lembre, que existem 3 tipos de juízo e 3 tipos de ira. Ou 3 tipos de juízo e ira, né? Que a ira de Deus não está desatrelada do seu juízo. A ira vindoura, ou o juízo vindouro, o juízo revelado, ou a ira revelada, e a ira ou juízo administrativo. E é desse tipo de juízo que Paulo está falando aqui, do juízo administrativo. Então ele está falando, Deus os entregou porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus, julgando que o seu conhecimento a respeito de Deus era um conhecimento que não precisava de Deus. Aliás, rejeitaram o conhecimento de Deus para então ter domínio próprio na sua própria vida. E é interessante que Paulo está escrevendo isso dentro de um contexto muito particular, né? Paulo não está escrevendo isso de um contexto em que ele não sabe como é uma cidade como São Paulo, por exemplo. Que ele não sabe como é ter um país movimentado como o nosso, o Brasil, hoje. Obviamente que nós não podemos fazer um anacronismo e olhar com os nossos olhos de hoje para a cultura anterior, mas nós podemos estudar a cultura anterior e entender qual era o contexto que Paulo estava inserido. Paulo, nascido em Tarso, você se lembra disso? Paulo de... Exato. Tem alguns que falam Saulo, Paulo. É só tradução, viu, gente? Nome grego e nome... Entendeu? O S pro P é só tradução. Não tem diferença nenhuma. A galera surtando, né? Que aprendeu a vida toda aqui. Ah, não é isso, não. É só isso. Mas o Paulo nasceu em Tarso, né? Que era a capital da Cilícia. E a Cilícia era um centro intelectual que rivalizava com Atenas e Alexandria. Tarso era marcada por forte influência estoica, por sofisticação filosófica e por status cultural elevado. Era ali, então, uma das capitais da grande cultura grega da época, né? Então, existe uma formação moral histórica e essa cultura filosófica que permeava a cidade era uma cultura extremamente refinada para a época, né? Então, quando Paulo está falando sobre essa depravação, ele está falando sobre o contexto dessas pessoas que negaram a Deus, tendo o conhecimento que tinham, mesmo assim negaram o próprio Deus, né? Então, Romanos 1 nos mostra que a intelectualidade daquele povo não salva eles. Não importa quanto você saiba de muitas coisas, essa intelectualidade, se ela for vazia, ela não nos leva a lugar nenhum. Então, o que Paulo está dizendo aqui não é que essas pessoas eram analfabetas e que elas não tinham um conhecimento de Deus e tadinha, e aí Deus os entregou e coitado delas, então elas não tinham, elas rejeitaram o conhecimento de Deus a partir de um contexto em que elas não souberam a respeito disso. Primeiro, que existe um conhecimento universal. Segundo, que era uma capital, a capital grega, e Paulo está falando para os gregos, pensando em ir para a Espanha. Vocês se lembram que Paulo escreve essa carta já pensando em ir para a Espanha. Ele começa a carta falando que ele quer ir para a Espanha, que ele quer fazer uma viagem até a Espanha.
e escreve justamente essas pessoas para que elas saibam exatamente qual que é o lugar que elas estavam, né, que elas estão. E se a gente olhar bem hoje para o nosso contexto, a gente começa a entender que a gente não é tão diferente assim desse pessoal, né? Nós estamos na maior capital da América Latina, né? Talvez rivalizando só com a capital do México, que é também um grande país, também um país que é muito forte economicamente. Nós estamos na capital dos intelectuais, das pessoas que sabem de tudo, né? Que tem todo o dinheiro. Então, por ter todo o dinheiro, os nossos centros comerciais coordenam o Brasil inteiro. Um influenciador, quando ele quer estar mais próximo das pessoas, ele vem para onde? Alphaville, né? Agora, lá perto da Ana, lá. Pessoalzinho perto da Ana. Lá é Alphaville. Eles vêm para cá, para São Paulo, para Alphaville e tal. Aí vem, fica por aqui, porque aqui acontecem as coisas, né? No início do ano, eu encontrei um amigo do Rio de Janeiro e ele estava falando a respeito disso, né? Ele falou que aqui acontece tudo, né? Ele está no Rio de Janeiro e ele está começando a receber alguns convites para poder participar de festivais aqui, para poder participar de workshops aqui. E ele estava pensando se ele ia se mudar em algum momento para cá. Que ele estava mudando todo o trabalho dele para remoto. Então aqui é a capital que acontece tudo. Não só aqui, como o nosso país é extremamente forte. Nós já fomos considerados a 8ª potência do mundo. Só que, aí fazendo uma crítica política, que nós estamos eternamente em desenvolvimento, né? A gente nunca se desenvolveu. A gente teve o boom das commodities em 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, até 2010, assim. Até governo Dilma, assim, ainda tinha resquícios desse boom das commodities e mesmo assim a gente não conseguiu. A gente não fabrica nada. Hoje quem é a grande potência do mundo é a China, que vende para tudo quanto é lugar, né? Então a sua comprinha da Shein é o reflexo da nossa... Como é que eu posso dizer isso sem ser ofensivo? Da nossa incapacidade, incompetência, pronto, exato. Então, o Brasil é um país extremamente forte, por mais que nós tenhamos críticas profundas à política brasileira, e essas críticas são justas, porque o reflexo é sobre nós. Você está acompanhando essa semana os escândalos que permeiam o país? Sabe o que mais me deixou chocado? O que mais me deixou chocado? Não é que a gente está vendo o país num escândalo, é que a Suprema Corte brasileira, nós agora sabemos que a Suprema Corte brasileira não se importa com devidos processos. A Suprema Corte brasileira simplesmente não se importa com crimes cometidos por eles. Então, há 2 anos atrás, eles prenderam aquelas pessoas do 8 de janeiro, usaram um regime de exceção para prender aquelas pessoas, porque o processo legal foi um processo aceleradíssimo e com muitas interrogações. Eu aqui não estou fazendo defesa àquelas pessoas, simplesmente a minha defesa é a eles terem direito à defesa, simplesmente isso, somente isso. Mas aí quando se trata de um deles, vocês leram as conversas? Vocês leram as conversas? Todos não estavam nem aí pelos crimes, supostos crimes cometidos pelo nosso ex-presidente, ministro Dias Toffoli, ex-presidente da Suprema Corte, né? Nenhum deles estava pouco se importando com os supostos crimes cometidos por ele. Nem leram os relatórios. 200 páginas eles disseram que o relatório era uma porcaria, que deveria ter sido barrado antes de chegar. Esse é o estado reprovado de um dos países mais cristãos do mundo. A gente não está falando do Azerbaijão aqui, a gente não está falando do Iraque, a gente está falando do Irã. A gente está falando do Brasil, país fundado por católicos. País onde o pentecostalismo tem mais força depois dos Estados Unidos. Onde o neopentecostalismo tem mais força. Um país que tem muito poder econômico e muito poder político e muito poder religioso. Mas a Suprema Corte não está pecando sozinha. Ela é o reflexo de cada um de nós.
Como a gente pode dizer que Deus não nos entregou a nossa própria maldade? Se aqueles que deveriam julgar de maneira suprema, na verdade usurpam desse poder. Você também, quando tem oportunidade, você dá um jeitinho, uma coisa aqui, outra coisa ali e tal. Ou só eu sozinho, sou pecador? Você também. A gente também não liga muito para algumas coisas, né? A gente é leniente com vários pecados e várias coisas. A gente acaba se moldando, a gente confunde, né? A gente confunde ser cristão e não ser uma pessoa babaca com moldar-se ao ambiente. E nós nos moldamos ao ambiente. Não é verdade? Quando nós estamos diante de pessoas que roubam o governo, a gente não fala nada. Quando nós estamos diante de pessoas que fazem o mal, a gente também não fala nada. E a gente estava tendo uma discussão esses dias bem interessante aqui sobre pirataria, né? Sobre se isso é pecado ou não. É, pecadinho do pecadão, gente, é. Entende? É pecado. E eu não estou dizendo que todo o problema do Brasil é porque você baixou o filme pirata, entende? Mas começa na nossa leniência com a maldade. Começa na nossa leniência. É um país todo feito para que políticos, para que os poderosos se safem de toda e qualquer coisa. Mas isso, meus amigos, não é um problema de cima para baixo, é um problema nosso. É um problema da igreja brasileira. Me fala, qual dos ministros, qual dos políticos pode falar assim, eu sou ateu? Me fala, qual? Eu não conheço nenhum. Desculpa se vocês conhecem, eu não conheço nenhum. Por favor, me ilumine aqui. Nem os de esquerda, gente, que a gente fica, esquerda e tal. A gente tem que criticar mesmo todo mundo, direita e esquerda, tá tudo certo. Mas nem eles podem dizer que eles são ateus ou coisa do tipo. Então, calma aí. Uma civilização. Paulo está falando aqui para esse primeiro capítulo, de novo, depois do versículo 17, é só para grego. E a gente está exatamente assim. Que vergonha, não é mesmo? Que vergonha. E isso começa quando nós somos lenientes com os pecados alheios, com o pecado do próprio corpo de Cristo. E não confunda justiça com justiçamento. Nós não vamos ficar por aí procurando pecado dos outros. Mas a partir do momento que o pecado é nos apresentado, a gente precisa fazer o nosso papel quanto corpo de Cristo, corrigir. Eu ouvi uma crítica do Iago esses dias e eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte: Jesus andou com todo mundo mesmo, né? Com todo tipo de gente, pecador, principalmente os pecadores, aos olhos daquele povo. Não que os judeus não fossem pecadores, mas onde é o lugar daquele que está em pecado? Você entende? Você é pecador, mas daquele que está deliberadamente pecando, tendo conhecimento de Deus, está pecando contra Deus. Onde é o lugar? Aos pés de Jesus. Não é liderando um país. Você entende? Eu concordei muito com isso que o Iago falou. Não é liderando o louvor, não é liderando uma igreja. Se está em pecado, você estará aos pés de Jesus. Simplesmente. Como aquela mulher que estava aos pés de Jesus, lavando os pés dele. Está na mesa. Estamos todo mundo na mesa. Mas se você entende aquilo que você tem feito deliberadamente, você precisa estar em arrependimento. E essa é a posição que, infelizmente, a maioria dos líderes cristãos precisariam estar. Nós vemos aqui que Paulo nos apresenta uma anatomia da degradação humana, né? São 21 pecados. Meu Deus, como eu já disse, eu nunca fui tão humilhado na vida. Não precisava de tudo isso, mas ele fez, né?
O primeiro problema que nós podemos encarar a respeito dessa anatomia que Paulo fez é uma crítica às nossas relações sociais. Inveja, homicídio, contendo dolo, malignidade, violência urbana ou a polarização agressiva a conflitos constantes. O segundo ponto que nós podemos observar aqui nessa organização de Paulo é que ele fala sobre os pecados da fala, aqueles que murmuram, os detratores, Eu confundi com os descendentes de Armílio lá, os distratistas lá. É sempre um trava-línguas. Os detratores. Então, significa que... E esse ponto aqui é muito interessante, porque nós, o ano passado, fizemos a nossa série em Tiago. E Tiago, capítulo 3, fala que a língua é uma... É isso mesmo, é 3, né? Não tô maluco. Tiago, capítulo 3, fala que a língua é o guia, da nossa vida, como um leme para o barco. Não é isso? E ele ainda vai mais longe, em Tiago capítulo 3, fala assim, olha, você que deseja ensinar, ai de você tem mais responsabilidade. Então, Paulo está falando aqui a respeito desse pecado da fala, que é justamente o pecado de nós falarmos uns dos outros, de maneira deliberada, mas não é falar uns dos outros, olha, fulano fez isso ou fulano fez aquilo, não é um comentário, mas é falar uns dos outros de maneira maldosa, desejando o mal do outro, desejando que o outro não obtenha algum tipo de redenção em Cristo, achando que você é melhor do que o outro. E de novo, aqui nós somos uma igreja de pessoas extremamente inteligentes e críticas. Isso vai pra gente. Isso vai pra gente. Nós não podemos achar que nós somos melhores do que outras pessoas. Que mérito há num mendigo que encontrou pão, que recebeu pão? Que mérito há? Você, esse mendigo, que recebeu o pão da vida, que é Cristo. Então não há nenhum mérito em nós. Isso não significa que nós não deixaremos de denunciar os líderes deliberadamente que estão pecando. Não significa. Entende? Isso não significa. Mas significa que nós fazemos isso para a construção do reino de Deus. Nós fazemos isso pegando a responsabilidade e fazendo. Nós fazemos isso fazendo igreja de maneira responsável. Então a gente não pode virar um bando de gente intelectual, inteligente, que não faz nada, não sai pra rua, não vai pra lugar nenhum e tal. E é por isso que a gente não está numa igreja, em outra igreja. A gente está plantando igreja. Porque a gente acredita que uma igreja não pode viver só do seu discurso. Uma igreja precisa viver da vida com Cristo. Então cuidado com a fala. Que ao falarmos, nós falemos para a glória de Deus. Tudo que nós façamos, falemos para a glória de Deus. Outra coisa é a postura vertical, completamente imoral dessas pessoas. Aborrecedores de Deus, soberbos, presunçosos. Essa é a raiz teológica de todo esse problema, Quando essa ordem criada por Deus foi rejeitada e a autonomia humana virou um princípio supremo de todas as coisas, E o outro ponto aqui dessa anatomia de Paulo é que essas pessoas eram criativas, mas criativas para o mal. Inventores de males, e desobedientes aos pais. Aí você fala assim, oxe, desobediente aos pais, eu nem moro mais com meu pai. Mas e a Deus? Entende? Você não deve honra exagerada para a igreja ou para líder espiritual nenhum. Mas e a Deus? E ao corpo de Cristo? Porque beleza, vamos então, todo mundo aqui praticamente saiu de uma igreja que enxergou naquela igreja um problema teológico que não conseguia resolver, correto? Todos nós aqui. Mas e aí? A gente tirou a igreja lá e a gente vai fazer o que aqui agora? O problema era quem? O problema era a igreja ou era você? Você entende? Como é uma linha muito tênue. Porque aí se tem alguma coisa da igreja para fazer, você fala, não rola, precisa ter outro compromisso aí. Tem. E não é pra você largar tudo. Entende? Você entende, né? O que eu estou querendo dizer? A gente faz poucas coisas. A gente faz poucas coisas, pouquíssimas coisas. A gente poderia fazer muito mais com o nosso tempo. Mas aí se rola alguma coisa, fala, não, deixa para depois aí.
Porque na verdade, quando você saiu da outra igreja, ou se você está agindo assim, quando você saiu da outra igreja, você não colocou Deus no lugar, você colocou você mesmo. E esse é um perigo que nós corremos. Esse é um perigo que nós corremos quando nós somos pessoas intelectualmente resolvidas, quando nós somos pessoas que enxergamos as coisas e quando nós somos pessoas esclarecidas. Você viu a brincadeira que eu fiz essa semana no Store? Eu falei que 8% dos brasileiros conseguem interpretar texto e se expressar. Provavelmente vocês estão nesses 8% aqui, a maioria de vocês. Mas e aí? É pra que isso aí? É pra glória de Deus ou pra sua glória? O seu emprego você pode perder. A sua esposa você pode perder. Os seus filhos você pode perder. Mas e Deus? Eu estou falando isso não como um desejo, mas a vida pode fazer isso com a gente. A gente não tem controle de nada. Insensatos, né? Inventores de males. Então criativos para fazer o mal, para fazer suas próprias coisas, mas desobedientes aos pais. E quando a Bíblia sempre fala de pais, ela não está falando só do pai terreno, ela está falando do pai Deus. É a essa autoridade que nós devemos estar subjugados, Deus. E Paulo termina dizendo que há um colapso afetivo. Então, insensatos, desleais, sem afeição natural, implacáveis. A frieza afetiva aparece nesse tipo de abandono, né? Na violência tanto doméstica quanto na violência urbana que nós vemos por aí, na indiferença ao sofrimento alheio. E de novo, quando eu estava lendo esse texto, eu falei assim, meu Deus, por que Paulo xingou tanto assim? Porque eu olho para esse texto e eu não consigo olhar e falar assim, isso aqui é eles, sou eu. Eu sou insensato. Eu pequei contra Deus e Ele me resgatou. Eu era gentil e Ele me amou. Eu, não a igreja X. Eu estava sujo e Ele me limpou. E no versículo 32, Paulo diz que tendo conhecimento do decreto de Deus, o conhecimento desse juízo de Deus, mesmo assim, olha só, conheceram a Deus, rejeitaram, conheceram o justo decreto de Deus, que é o que o texto fala, e mesmo assim, escolheram permanecer na vida de pecado. Qual é o justo decreto de Deus? Você se lembra? Gênesis capítulo 3, a serpente dá uma chavecada em Eva. Ela fala, maravilha, eu quero isso aí. Daqui a pouco vem Adão, come também do fruto, os dois caem. E qual era a condição? Ou qual era a paga para o pecado? A morte, perfeito, a morte. E aí, logo no primeiro momento nós vemos que Deus não os matou, Deus vestiu. Deus aparece lá no horário marcado, ao ocaso do sol. Aparece lá. E eles não morreram fisicamente. Mas sabe o que aconteceu ali? Uma morte espiritual. O rompimento entre Deus e o homem. Então, o justo decreto de Deus, conheceram o justo decreto de Deus e mesmo assim não entenderam ou não se subjugaram a esse justo decreto, a esse Deus, e continuaram na sua vida de pecado. Isso significa que essas pessoas, se não entenderem ou não entendendo tudo isso, estão em morte eterna espiritual, irreconciliáveis com o eterno Deus. Eu não quero parecer um hipócrita aqui, nem um fariseu falando, mas você consegue olhar claramente algumas pessoas que são irreconciliáveis. Você não consegue olhar?
E se você não se pergunta todos os dias se você não é essa pessoa irreconciliável, talvez você já seja irreconciliável. Se você não tem dúvidas da sua jornada, se você não tem dúvidas das suas ações, se você não tem dúvidas daquilo que você tem feito ou não, daquilo que você tem deixado de fazer ou não, talvez você já seja essa pessoa irreconciliável, mesmo estando dentro da igreja. Mesmo conhecendo o justo decreto de Deus, escolheram não se sujeitar a esse Deus. Vocês se lembram, Adão e Eva tinham pleno livre-arbítrio entre escolher a Deus e escolher o mal. E eles fizeram o quê? Escolheram o mal. Desde Adão, então, nós não podemos escolher a Deus sem que Ele se revele a nós. Entende? Porque o nosso coração já nasce pecador. Nós já nascemos no pecado. Então, se Deus não se revela a nós, se Deus não vem até nós, a gente não consegue. Porque a gente quer. Vamos falar a verdade? A gente quer ter dinheiro, e não importa de onde venha. A gente quer ter poder, e não importa de onde venha. A gente quer que a nossa vida esteja confortável, e talvez não importe tanto assim de onde venha. Desde que você esteja bem. E o quarto ponto aqui, já caminhando para o final. Paulo diz, argumenta, então, que eles aprovaram aqueles que praticaram o mal. Veja aí na última linha. Aprovaram aqueles que praticaram o mal. Ou seja, há uma aprovação leniente dessa maldade. Uma aprovação consciente dessa maldade. Então, como eu disse a você antes, você está diante de uma pessoa que rouba, você fala, não é problema meu. Uma pessoa que está indo para o inferno, você fala, não é problema meu. Aí você olha o governo fazendo leis que são obviamente contra a Bíblia, e você fala, não é problema meu. Aí você olha para a nossa sociedade e para como as escolas têm sido formadas e formados os nossos filhos, e você diz, não é problema meu. É problema seu sim. A nossa sociedade não é boa, é depravada. A responsabilidade de criar os seus filhos é sua. Não da igreja, não do governo, não da escola, é sua. A responsabilidade de levar os seus filhos até Cristo é sua. Eles já estão debaixo da aliança que Deus fez com você. É sua responsabilidade. Sua. Não de outra pessoa. Nós não podemos ser lenientes com a maldade. Não podemos. Vocês são muito jovens aqui, a maioria de vocês. Tem até as adolescentes ali. E nesse momento de adolescência, até os 25 anos, dizem que vai até os 32 agora, né? A galera tá se passando, né? Daqui a pouco, o Pedro falou que o cara que inventou, daqui a pouco vai falar assim, até os 40, hein? Quando ele chegar nos 40 anos. Ele vai envelhecendo e vai aumentar. É lógico. Eu faria esse acordo. Enfim. Mas esse é o momento de vocês em que vocês, no momento vocês acordam de bom humor, no outro dia vocês acordam de mau humor, no momento vocês querem ganhar o mundo, no outro dia você acorda. Aí as pessoas mais 30, né? Nossa, isso é essa coisa de adolescente. Não, isso é inerente à nossa maldade ou à nossa consciência humana. Mas os adolescentes, eles sentem isso de maneira muito mais plena por conta dos hormônios. Ali tudo a flor da pele, a testosterona lá em cima e tal, e os hormônios tudo lá em cima. Meu Deus do céu, os adolescentes homens ficam, meu Deus do céu, eu quero namorar, preciso namorar, as adolescentes meninas também. Nossa, eu preciso namorar, eu preciso ter. É só assim que eu vou ser feliz. É só assim que tudo vai dar certo. Você se lembra quando você era adolescente que você falava isso? Eu preciso disso, porque aí tudo vai dar certo. Aí, agora sim. Agora sim. É nossa responsabilidade educá-los. É nossa responsabilidade olhar para os nossos jovens e falar, não, você não vai fazer. Não, você não vai. Isso não é bom para você. Quantos nãos minha mãe me deu, meu Deus do céu. Se ela estivesse aqui, ela ia falar assim, Daniel falando de mim de novo. Fala pra hoje, mas você é minha mãe. Eu vou inventar a história, né? Não dá pra inventar a história, eu falo porque eu vivi. Ixi, minha mãe me deu muito não. Reclamava comigo demais, assim. Ela reclamou tanto comigo que ela falou assim, toma aqui. Fiz uma chave pra você, que você tá chegando muito tarde. Mas eu chegava tarde e tava na igreja, tá? Não tava em outro lugar. Nunca frequentei balada nem nada do tipo. Eu tava na igreja, conversando com a galera. Sempre gostei de resenhar, né? Então,
Percebe, né? Aqui a gente perde até o horário, resenhando, conversando. Isso você foi muito presente. Tava na igreja, minha mãe falou assim, tô sempre você chegar cedo, já é meia-noite, eu não durmo. Não dormia. Não chegava em casa, dormindaço, assim, tranquilamente. Eu não durmo até você chegar, porque aí eu tenho que abrir o portão pra você. Ela fez uma chave pra mim. Melhorou a nossa relação depois disso. Depois piorou de novo, depois melhorou. Agora tá tudo bem. Então nós não podemos aprovar o mal que aí está. Nós devemos respeitar o direito individual das pessoas. Claro. Mas a partir do momento que um pecador se apresenta a você, você precisa apresentar Cristo. Nós não podemos ser lenientes com a maldade. Sabe por quê? Nós fomos tão lenientes com a maldade humana, que incrivelmente, esses dias, um rapaz foi processado porque ele fez um vídeo bem tranquilo, assim, ele é um cara bem tranquilo. Não foi nenhum ataque, assim, a outras pessoas, nem nada do tipo, foi bem tranquilo. Foi como a minha exposição na semana passada. Então, é como se alguém tivesse pegado a minha exposição da semana passada, levasse a Polícia Federal e falasse assim, ele está pregando ódio contra pessoas homossexuais, entendeu? Fizeram isso com ele. E aí a Polícia Federal chamou ele para poder prestar esclarecimentos. Gente, assim, tudo bem, quando alguém fala assim, olha, tem alguém pregando ódio contra as pessoas, aí você tem que checar, né? Óbvio. Mas se apresentaram material, eles não deveriam só checar e falar, não tem nada aqui, arquivar? Arquivaram. Mas depois que ele foi lá prestar os esclarecimentos, isso é uma afronta. Isso é uma afronta ao Evangelho. Tem muita gente que se traveste de pastor, muita gente que se traveste de seguidor de Jesus para pregar o ódio, viu? Grande parte. De novo, eu vou dizer para você, o Evangelho não é uma coisa popular. Por mais que a nossa concepção brasileira é que o Evangelho seja uma coisa extremamente popular, todo mundo é crente e tal, grandes eventos, descendem e tal, não sei o quê, um workshop aqui, o Evangelho nunca foi uma coisa popular. Nunca foi. Jesus frequentava as sinagogas, ensinava nas sinagogas, mas ele estava nas ruas. Entende? O Evangelho nunca foi uma coisa popular. Das milhares de pessoas que seguiram Jesus, a maior parte daquelas também escolheu Barrabás naquele dia, naquela sexta-feira, naquela quinta-feira, né? De quinta para sexta-feira, a maioria delas escolheu Barrabás. Então o Evangelho nunca foi uma coisa popular. Tem do próprio Cristo, eles o rejeitaram. Então nós não podemos ser lenientes com essa maldade. Porque quando nós toleramos o pecado, talvez o destino seja você ser perseguido, sim. E glória a Deus por sermos perseguidos por causa de Cristo, né? Glória a Deus. Eu não estou falando que a gente tem que evitar isso também. Ah, meu Deus. Com nenhuma histeria querendo retomar o poder, porque o poder é de Deus, né? A glória é dele. Por último, nós entendemos que Paulo está nos dizendo aqui, precisa ser feita uma reforma. Não avivamento, reforma. Ah, pode acontecer o avivamento? Mas antes Deus chama as pessoas para a mesa, ao arrependimento. Vocês se lembram? Atos 2, Joel 2. Vocês se lembram de Joel 2? Chamem todos. Idosos, adolescentes, crianças, chamem todos. Todos ao arrependimento, à mesa de Cristo. Joel 2, nós entendemos que isso cumpriu em Atos 2, né? Aquele santo dia em que Pedro batizou 3.000 pessoas. Devia ter Pedro mais umas 100 pessoas, né? Devia estar lá os 150 lá, né? Batizando a galera. Pelo menos os 70 devia estar lá, batizando a galera. 3.000 pessoas. Nós entendemos então que precisamos de uma reforma. Quando a igreja achou que não precisava mais de reforma, então ela começou a viver esse marasmo espiritual. Desculpe o termo, essa nojeira espiritual que nós vivemos aqui no nosso país. Nós, lenientes com a maldade dos líderes, lenientes com a maldade do corpo de Cristo. Eu não queria entrar nesse tema aqui, mas Ezequiel fala justamente disso, né? De líderes podres vendendo as suas próprias ovelhas.
O primeiro passo dessa reforma que Paulo propõe, não está dito aqui, tá, gente? Eu estou falando, tá bom? Essa proclamação pública do Evangelho, porque ele diz no versículo 15 e 16: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Não me envergonho. Nós temos que dizer que nós estamos prontos a proclamar esse Evangelho, independente do que acontecer conosco. Esse é o primeiro ato dessa reforma. O segundo é a centralidade da justiça de Deus, em Romanos 1,17, porque ele diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho. Então Paulo desloca o eixo da justiça humana para aquele povo e diz: existe alguém que é o supremo juiz. Existe alguém que é a Suprema Corte. E essa Corte Suprema é a ela que nós devemos. Porque você se lembra na semana passada, quando nós estávamos lendo que Deus, Jesus, nos disse que a nossa justiça, na semana passada, não, alguns finais de semana atrás, que a nossa justiça deveria exceder a justiça de quem? Os escribas e fariseus. Fazedores e cumpridores da lei. Escribas faziam leis. Fariseus cumpriam leis. Guardavam as leis. Ele é o justo juiz. Ele é a Suprema Corte, ao qual nós devemos toda a honra e todo o louvor, ao qual nós devemos nos subjugar. E o terceiro é a exposição da santa ira de Deus. Romanos 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. É um Deus que abraça os seus. É um Deus que se envolve com a humanidade. Um Deus que se envolve com cada um de nós. E com aqueles que estão em pecado de maneira deliberada, Ele os abandona de maneira consciente. A ira de Deus revelada, dizendo que Ele é relacional. E o quarto ponto é a denúncia da supressão da verdade. No versículo 18 a 23. Eles detêm a verdade pela injustiça. Paulo nos alerta. Ele identifica que esse mecanismo cultural da decadência é a supressão da verdade revelada, né? E essa reforma, a reforma, precisa nos exigir restauração da verdade pública sobre Deus. Quem Ele é? Qual é o caráter de Deus? Isso precisa ser anunciado. E o quinto ponto dessa reforma é que Paulo denuncia a idolatria humana. E ele diz que tudo começa com a idolatria humana. Idolatria dando glória a Deus, a outras coisas e a si mesmo. Mudaram a glória do Deus incorruptível. E colocaram, ao invés disso, o que eles fizeram? Adoraram quadrúpedes, répteis, aves. A sociedade foi toda reorganizada em volta dos seus próprios ídolos. A nossa sociedade. Não apenas nas imagens. De novo, você se lembra que a gente falou aqui que Paulo está falando não é sobre as imagens? E a gente fala, meu Deus, Jesus, pecado. A gente entra numa igreja católica e não consegue nem contemplar a arte feita. A gente fala, meu Deus, acho que eu vou para o inferno agora. Que bobagem. Não é disso que Deus está falando. Deus está falando de ídolo. E o problema é outro. A gente pode criticar, mas o problema é outro. É mais profundo, entende? Se fosse tão fácil assim, gente, tá tudo muito fácil. Olha lá, as imagens são os problemas aqui, ó. Tá tudo fácil, só remover as imagens. Mas não é isso, entende? A idolatria do coração humano é a nossa idolatria. Substituir a glória de Deus, dar a glória de Deus para outra pessoa. Aí, se isso acontece, é um problema. Aí, realmente, você não pode ter uma imagem de Jesus em casa. Se você está achando que aquela imagem contém Jesus, aí é um problema, entende? Você está achando que aquela arte que você está vendo contém Jesus, aí é um problema. Que aquela pode santificar alguém, aí é um problema. E o ponto 6 aqui, dessa reforma, é que Paulo propõe essa interpretação teológica da decadência de Deus. Então nós precisamos ter consciência disso, de maneira lógica. Por isso, Paulo argumenta, Deus os entregou, e fala isso mais 3 vezes, nesse primeiro capítulo. E o sétimo e último ponto é que existe essa aprovação
cultural do mal, como eu já disse. Não somente as fazem, mas também aprovam aqueles que as praticam. Esse é o estágio final. Precisamos de uma reforma. E essa reforma precisa começar por cada um de nós.